Fala galera, eu sou a Ana, eu tenho 46 anos e eu quero compartilhar um pouco da minha vida, da minha história com vocês. Sei que um dia eu vou morrer e eu quero deixar a minha história contada por mim aqui. Nós estamos em 2025, eu estou na Flórida, em Vero Beach. Eu cheguei aqui dia 3 de dezembro de 2024 e tem muita história até essa história chegar aqui. Eu sou lutadora, eu sou faixa preta de jiu-jitsu 4 graus. Eu fui uma das primeiras mulheres a lutar MMA no Brasil, numa época que o feminino ainda não estava em alta, em pauta. Nós brigamos muito por esse espaço. Mas antes de ser lutadora, eu tinha outra vida. Eu comecei a treinar, eu tinha 19 anos. Eu sou do interior da Bahia, sou de uma cidade que se chama Barreiras. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de desfilar, sempre gostei muito de dançar, sempre gostei muito de festa, de carnaval, de trio elétrico. Estava em todas as micaretas do Brasil. E dentro dessa minha história, não no jiu-jitsu, tem muita história legal também, que parece outra vida, parece uma vida dentro da minha vida. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, é como se eu realmente me descobrisse e descobrisse quem eu sou. E antes disso, é como se eu estivesse em construção. Então, eu sou do interior da Bahia, de uma cidade que se chama Barreiras. Eu, com 16 anos, eu fui morar em Aracaju. Eu fui morar com a minha irmã do meio lá. Ela fazia biomedicina. Eu fui terminar a escola. Eu nunca gostei de estudar. Eu fiz supletivo de primeiro grau e supletivo de segundo grau. Depois eu fiz vestibular para administração, isso lá em Aracaju. Fiz vestibular para administração, passei. Eu trabalhava numa loja, no shopping, nessa época, na Zump. E eu tinha uma cliente que ela era muito legal, o nome dela era Natália, ela comprava tudo, todos os vestidos que chegassem na linha do joelho, Natália comprava. E aí chegou uma coleção nova, eu liguei para Natália. Falei, Natália, chegou um vestido de sua cara e tal. Ela foi lá, ela falou assim, Aninha, eu vou lá embaixo, que hoje é o último dia de inscrição no vestibular, já já eu subo. Eu falei, Ela falou, eu vou me inscrever também. Meu primeiro vestibular. E aí eu fui lá embaixo, me inscrevi e passei em 15º lugar para administração. Isso aí era a Unite, não, Unite foi em Marília. Foi em Aracaju, foi a Unimar, que eu fiz 3 faculdades. Em Aracaju foi a Unimar. Em Aracaju eu comecei a fazer administração. E foi lá onde a primeira vez que eu tive contato com jiu-jitsu também. Nessa época eu desfilava, gostava muito de festa, trabalhava no shopping. E minha vida era outra vida, eu tinha outros cabelos, meu cabelo eu parecia cobaia da coleção. Cada coleção da Zump que trocava a coleção, eu trocava o cabelo. E eu tinha uma amiga que eu tinha conhecido em outra loja que eu trabalhei no shopping que chamava Padaria, a roupa nossa de cada dia. O nome dela era Marta. Marta foi quem me deu acesso a primeira vez assim a uma alimentação mais saudável, porque a gente trabalhava junto e a gente tinha um corpo muito parecido, mas só que Marta era toda sarada assim. E ela me chamava para mandar de bicicleta, ela que me ensinou a fazer flexão, fazia barra, a gente ia às 5 horas da manhã para praia, fazia preparação física com o pessoal do kickbox. E essa galera do kickbox convidou a gente para treinar jiu-jitsu. Só que naquela época o tatame era todo de estopa, não era uma coisa tão técnica. Então, o meu primeiro contato com jiu-jitsu, eu não tive muito acesso ao jiu-jitsu, entendeu? E eu chegava na loja toda ralada, toda desbagaçada. Aí meu gerente falou, não filha, escolhe, não pode, a unha toda desbagaçada. Ele falava, não dá, porque, gente, era tudo, a Zump era marca boa, pelo menos lá no interior pra gente, né? Então, meu primeiro contato com jiu-jitsu foi esse, mas eu não me emocionei com aquilo não, entendeu? Ali em Aracaju eu continuei. A minha irmã, ela mudou pra Marília, interior de São Paulo. E ela falava, nega, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí eu fui pra Marília. E aí eu fiz vestibular lá pra biomedicina. Comecei a fazer biomedicina e tal, e eu procurei uma academia para eu treinar. A primeira academia que eu fui lá tinha capoeira, mas eu não me adaptei muito com a capoeira, assim. E eu procurei uma academia para fazer musculação, porque eu sempre gostei de malhar desde criancinha, assim.
E aí, na academia que eu fazia musculação, tinha o jiu-jitsu. E era muito legal, assim, eu nunca vi uma preparação física tão legal igual aquela do Alexandre. Era Carson Gracie e Marília. O Ale foi aluno do Carson. E aí, eu passei em um monte de escola de wrestling, seleção brasileira, centro olímpico, e eu nunca vi um aquecimento igual ao do Alexandre. E eu ficava sentada, assim, assistindo aquele treino. Aí, pô, vem treinar. Aí eu dizia, pô, não sei o que, não tenho kimono. Ele, aí, treina sem kimono. Aí eu juntei um dinheiro, comprei um kimono. Meu primeiro dia de treino, já enlouqueci, eu comecei a treinar de tarde. Eu lembro que depois, assim, na segunda, na terceira aula, tinha uma luva no canto, assim. Aí eu peguei a luva, assim. Aí eu olhei e falei, aí, põe a luva, você vai porrada com esse moleque. Aí eu fui pra cima do menino, assim, eu não sabia bater nele. Ele ficou me tirando, assim. Aí eu grudei nas pernas dele, botei ele pra baixo, comecei a dar um monte de soco na cara dele. Aí o Alexandre começou a rir e falou, aí, tu faz o quê? Aí eu falei, eu faço biomedicina. Aí ele falou, larga essa porra, você é lutadora. Aí eu comecei a treinar de tarde, depois de manhã de tarde, depois eu queria de manhã de tarde de noite. Tranquei a faculdade. Um dia eu liguei pra minha mãe e falei, amanhã não vou fazer mais biomedicina não, porque eu tô fazendo jiu-jitsu. Você tá fazendo o quê, menina? Jiu-jitsu, o que é jiu-jitsu, menina? Eu falei, massa, eu sou muito boa. E aí eu comecei a treinar. O meu primeiro campeonato eu tinha uns 3 meses que eu tava treinando, foi na cidade lá em Passos de Minas. Aí viajou uma galera da academia lá pra essa cidade. E todas só tinha uma menina pra lutar comigo, ela era faixa azul, ela tinha uns 3 anos que ela treinava e eu tinha uns 3 meses, eu era faixa branca. Só que nessa época a mulher não tinha essa coisa de faixa não, entendeu? Eu tinha que chegar lá e lutar. E foi muito emocionante pra mim, porque quando terminou o campeonato, juntaram todos os tatames, assim, só ficou nós duas no meio, todo mundo já tinha lutado, já era de noitão, já tava desmontando tudo, aí juntou tudo assim, botou só uma área no meio, aí todas as equipes em volta da nossa área batendo, e a gente saiu na porrada e foi massa, acho que foi 6-2 ou 6-4 pra mim. Raspa, e todo mundo gritando, e aquele negócio me negociou, e eu falei, meu Deus, eu quero sentir esse negócio pra sempre. E ali começou essa chama dentro de mim. Depois de um tempo eu já tinha trancado a faculdade, lá em Marília. Mas eu tinha um namorado lá, eu fiquei grávida. E eu treinei até 5 meses de gravidez. Como eu tinha trancado a faculdade, eu tinha terminado meu namoro, eu achei melhor voltar pra minha casa, pra Bahia. Falei pro meu pai que eu tava grávida, ele falou, maravilhoso, vou te buscar. Meu pai foi me buscar. E aí eu voltei pra casa na Bahia. Eu treinei até uns 5 meses de gravidez. Eu descobri que tava grávida, eu já ia fazer 5 meses na real. Então eu tava treinando, entendeu? Eu sentia enjoada, eu achava que eu tava com verme. Eu falava, ai meu Deus, acho que eu tô com verme. Eu dava uns rolamentos, dava uma vontade de vomitar. Eu falava, ai meu Deus do céu, o que é isso? Os pesos mais pesados. Ele dizia, Lê, eu acho que eu tô com verme. Minha filha fala, né mamãe, que você pensava que eu tava, que era um verme? Eu dizia, é meu amor. Aí, beleza, eu voltei pra casa, a Raira nasceu. Quando ela fez 1 mês, eu voltei a treinar. Quando ela tava com 4 meses, eu fui em Salvador competir. Falei pra minha mãe que ia fazer vestibular de educação física e fiz, né? Só que eu levei o kimono pra sala do vestibular, peguei o kimono, fui direto pro campeonato. Foi lá que eu conheci meu amigo Renatinho Velame, que hoje tá com uma equipe feminina incrível lá em Feira de Santana, professor Davi, né? De um monte de menina que é campeã do UFC aí. Mas a gente lá atrás, faixa branca, né? Aí eu vi ele na sala de vestibular também com o kimono. Eu falei, tu vai pro campeonato? Aí ele falou, vou. Eu falei, pô, você vai de ônibus? Ele falou, eu posso pegar o mesmo ônibus que você? Porque eu não sou daqui de Salvador e tal. Ele, não, pode, claro. A gente foi pro campeonato. E a história desse campeonato é muito louca também, porque eu não conhecia ninguém em Salvador, na real. Eu só lutava em São Paulo. E tinha um amigo meu lá de Barreiras, o nome dele é Max. E o Max, ele era aluno de um aluno de Minotauro. Eu nem sabia quem era Minotauro na época, porque eu não acompanhava, assim, site, televisão, essas coisas, entendeu? E aí o Max, quando eu falei que eu queria lutar o baiano, ele falou, meu professor te escreve, que era o Rafael, que era aluno dos faixas pretas de Minotauro lá de Salvador. Então, e o Renatinho, que eu conheci na sala de vestibular, era aluno desse Rafael. Quando eu contei pra ele, eu falei, um tal de Rafael, você conhece ele? Não, é meu professor, tal. Então o Renatinho já me apresentou pro Rafael no campeonato. E eu já agradeci lá, tal, lutei, ganhei. Falei, é isso que eu quero fazer mesmo.
E ainda saí com os peitos cheios de leite, porque eu tava amamentando, e era uma confusão do caralho. Enfim. Aí eu passei no vestibular e ganhei o campeonato. E aí eu fui mudar para Salvador. Quando eu fui mudar para Salvador, eu fui parar bem na equipe desse Rafael, que era Minotauro Team. Na época era Minotauro Team, Minotauro era campeão do mundo, tava fervendo no Pride, uma loucura. Brasília Top Team, top do mundo, uma loucura. Mas eu não sabia de nada dessas coisas. E aí eu comecei a treinar na academia desse Rafael, lá em Salvador. Eu tinha um namorado, o nome dele era Eric. E esse Rafael, ele dava em cima de mim. E ele ficava me mandando mensagem, eu ia malhar, o cara ficava comendo meu juízo. Só que eu não falava pro meu namorado, por quê? Porque meu namorado era muita gente boa e ele não era do jiu-jitsu. E eu não conhecia quase ninguém em Salvador ainda, entendeu? E se eu falasse pra ele que o professor tava dando em cima de mim, ele ia ficar puto, né? E daí ia ficar embaçando o meu lado, já ia me arrumar outro problema. Então, ao invés de falar com ele, eu comecei a procurar outra academia para eu treinar. Comecei a rodar um monte de academia em Salvador, a treinar em um monte de lugar, um monte de lugar. Na faculdade, eu conheci um amigo que chama Alemão, que é do jiu-jitsu também. O alemão falava, é nada, você treina? Não é possível, quero ver se você treina mesmo. E me levou no Nordeste de Amaralina, que era primeiro na fitness, não sei o que fitness, lá em Salvador, que era uma academia que Márcio, Fernando, os meninos davam aula. Esses meninos também são alunos de Minotauro. Só que a equipe tinha se separado e eu não sabia, não estou sabendo de nada, eu estava treinando na outra. Quando eu cheguei na academia, que eu vi Fernando dando aula, e eu vi os drills, vi o aquecimento, eu já sabia que era um treino bom. Eu falei, aqui eu quero ficar. Aí o alemão falou, tem um treino lá no morro, no Nordeste de Amaralina, será que você aguenta? Eu falei, oxa, nós. Quando ele me levou lá, eu treinei, saí na porrada com todo mundo, finalizei um monte de cara lá, eles não acreditaram, foi muito louco, assim. E aí eu troquei de academia. Só que essa academia tinha acabado. No campeonato que eu lutei no Baiano, eles tinham acabado de se separar. Entendeu? Por quê? Porque Minotauro saiu de Salvador, deixou 3 faixas pretas. Eugênio, Rafael, Eugênio e Yuri. Os alunos de Yuri, tudo casca grossa. Nando, Shark, Rodrigo, Laiola, galera porradeira que gostava de competir. Os alunos do Rafael e do Eugênio, só o Renatinho e mais um lá que gostava de competir, o resto tudo playboy e abestado, lá da academia. E aí, os alunos de Yuri lá metiam a porrada nos alunos do Rafael e do Eugênio e começou a dar treta. Aí Yuri é samurai, virou pra Minotauro e falou assim, ó, deixa os caras ficar com o seu nome, eu sou seu aluno igual, a gente vai abrir nossa equipe aqui. E aí abriu a equipe Combate, que virou a BTT Bahia. Quando eu fui para essa academia, eu estou contando isso para vocês entenderem como que eu cheguei na Brasília Top Team, como que foi o caminho todo do negócio. Quando eu cheguei na academia, eles tinham acabado de se separar. E eu comecei a treinar lá com os meninos de manhã, de tarde, de noite, competia, ganhava tudo. Eles não entendiam nada, eu treinava mais que todo mundo, eles ficavam em estado de choque. Como que era? E quando eu fui, e Márcio começou a me ver, e Márcio falava, meu irmão, você é igual os caras, a gente vai te ver na televisão, a gente vai te ver. Márcio era meio que visionário. Tudo que aconteceu comigo, Márcio falava que ia acontecer. Ele falava sobre postura, ele falava que eu ia morar no Rio, ele falava que eu ia embora, ele falava que eu não ia ficar, ele falava que eu ia brilhar, ele me explicava como era a vida de... Cada lugar que eu fui, assim, por exemplo, em Marília, o Alexandre foi meu suporte, um monte de coisa, me ensinou a malhar, me ensinou a treinar, acreditou em mim, falava que eu era diferente. Lá em Salvador, Márcio, a mesma coisa. Só que os meninos em Salvador eram muito machistas. Então eu furei muitas bolhas lá, muitas. Eu que levei eles pra Champa pra treinar boxe. Eu que fui a primeira a lutar MMA. Eu que levei eles pra MMA depois. E eu fui meio que quebrando as barreiras e carregando tipo assim... E eles não acreditavam. Hoje em dia nós somos tipo um clã, assim, fechado mesmo até hoje, assim. Enfim, virou a Combate BTT Bahia. O primeiro brasileiro que eu fui pro Rio, eu era faixa azul, que eu já fui para a Brasília Top Team. Então eu já cheguei na maior equipe do mundo de MMA, já tava lá Paulão, Arona, Minotauro, Murilo, Zé Mário, Bebel, Miltinho, Jucão, Buscapé. Toquinho nem existia, Anderson nem existia, tava lá na Chutebox. É bem antes isso, entendeu? Jucão, Bocão, Carlão Santos, Carlão Barreto. Era outro rolê, entendeu? E eu cheguei lá, Arona,
Imagina. E eu, minhas trancinhas lá, a indiazinha. Só que eu não sabia que era ninguém ali, porque eu não acompanhava nada de luta também, entendeu? Tipo assim, só queria lutar mesmo. Então, o meu primeiro impacto foi aquele ali, quando eu cheguei lá no Rio e eles no treino profissional de MMA e eu de kimono, né? Aí, primeira vez eu fui, lutei, eu fiquei uma casa de atleta que o Valide tinha, lá na Barra, que é uma história bem legal também, esse daí. Que é porque as histórias elas vão se entrelaçando, se misturando. Eu fui parar nessa história, ou nessa casa do Valide, porque o Will, que era o treinador de boxe de Minotauro e Minotouro, foi pro carnaval com os meninos lá em Salvador. Rodrigo e o Rogério tiveram que ir embora antes. O Rogério pediu pro Will ficar lá em casa. O Will ficou lá em casa. Aí quando eu fui pro Rio, eu perguntei pro Will se eu podia ficar na casa dele. Ele falou que ele morava na favela, que era muito perigoso, que ele morava no Morro do Macaco. Queria falar com o Rogério. Aí o Rogério me colocou nessa casa do Valide. Nessa época tinha um milionário lá no Rio de Janeiro, que ele tinha uma mansão bem grandona, que só treinava assim o Vitor Belfort, os caras dessa época. Tudo que existe hoje já existia antes, só que numa, entendeu, assim, os caras não criaram nada, eles só recriaram, copiaram. Então, assim, né, quem começou a coisa de treinamento funcional, de treino específico para atleta de MMA e jiu-jitsu foi Paulo Caruso. E era nessa casa, assim, era um condomínio só de mansão. Todo esse cara, ele pegou uma dessas mansões e fez uma academia. O Dério Gula dava aula de wrestling pros caras lá. E eu tinha acesso a tudo isso, olha que loucura. Era muito louco. Da terceira vez que eu fui pro Rio, eu já larguei. Da segunda vez que eu fui pro Rio, eu já larguei minhas malas lá, na real, entendeu? E eu voltei lá em Salvador só pra pegar o resto das minhas coisas e ficar lá. E assim, tudo começou.